Meu nome é Thiago Oliveira, tenho 40. Já estou trabalhando com mídias sociais agora vai para 15 anos, desde 2004, época do Orkut ainda. Não sei se todos aqui pegaram o Orkut, né? Hã? Né? E a minha formação não é publicidade, sou formado em artes cênicas. Então, na verdade, a coisa da mídia social surgiu por conta das artes cênicas, do grupo de teatro e tudo mais. A gente nunca tinha grana para divulgar nada, sempre ficava muito restrito e tudo mais. E aí surgiu o Orkut e a gente começou tá rolando, as pessoas estão começando a fazer, estão conseguindo fazer algumas divulgações por lá e tudo mais, vamos tentar por lá também. E aí isso abriu um outro caminho bem diferente, né, do que a gente estava acostumado, até com relação à comunicação tradicional. Então, algumas coisas até é legal de vocês, né, estarem fazendo ou já fizeram publicidade, porque muito, até principalmente do começo aqui, é uma mudança de raciocínio. Né? A gente está, às vezes, acostumado com a mídia tradicional a comunicar de uma forma, e aqui na mídia online, na mídia social, ela muda bastante, principalmente no começo. Então, às vezes, a gente parte, às vezes, de uma coisa, né, ou parte-se, né, na hora que você fala de mídia social, não, vamos lá, postar, passar o dia no Face, né? E tem muito do planejamento que a gente tem que tem que pensar de outra forma, né? Até adiantando um pouquinho, né, a gente em agência, eu trabalho também em agência, né? Já trabalho em agência há mais ou menos 10, indo para 11 anos. Em agência a gente acaba ficando muito acostumado, né, ou viciado em se preocupar com o produto do cliente, do nosso cliente, e não com o consumidor final. Né? E na mídia social é o contrário. Eu tenho que pensar primeiro em quem vai consumir, depois eu penso nele, depois eu penso no que eu tenho que vender. Então, já começando, né, na apresentação mesmo, acho que a pergunta, principalmente que norteia essa apresentação de hoje, ela está muito em cima, né, do porquê sua marca precisa estar nas redes sociais. Né? E aí, eu vou até jogando para vocês mesmo, né? Muita gente responde isso aqui, porque todos estão lá. Tá todo mundo na rede social hoje, então eu tenho que estar lá também. Ou a minha concorrência está lá na rede social, eu tenho que estar lá. Eu estou vendo que as pessoas estão ganhando dinheiro com a rede social, eu preciso ganhar também. Né? Quando o melhor raciocínio, não quer dizer que seja o certo, aliás, tem uma coisa muito importante, não tem certo e não tem errado. Né? Existem casos e casos. Né? Eu já tentei coisas que deram muito certo, por exemplo, no asteroide, quando eu comecei a trabalhar deu completamente errado. Tentar aplicar, porque o público é completamente diferente. Então, assim, não é só... Então, assim, o certo é fazer desse jeito. Não, lá deu tudo errado, né? Vai muito de caso a caso. Mas, nesse sentido aqui, não quero dizer que está errado esse raciocínio, né? Mas aqui é o raciocínio mais simples e o mais rápido, né? E o que eu gosto de pensar, né, porque sua marca tem que estar lá, é porque lá tem pessoas que podem se interessar pelo que minha marca vende. Então, assim, a gente fica... às vezes a gente acaba ficando muito viciado naquilo. Não, só eu tenho que vender e não penso no que as pessoas querem comprar. Né? E o lado também importante é que rede social é, antes de tudo, relacionamento. De novo, naquela dinâmica de mídia tradicional em que você fala o que você quer e você não ouve réplica. Né? Aqui é relacionamento, eu tenho que estar pensando o tempo todo nesse diálogo. Então não adianta... Eu posso colocar no outdoor que minha hamburgueria é a melhor da cidade. Mas se eu tentar falar isso na rede social, vem uma galera vai falar, não, conheço fulano que é muito melhor, o outro é melhor, né? Não é tão bom assim, e aí vem...
todo tipo de crise que a gente já viu e acontece todo dia, né? Mas assim, a questão desse diálogo, né, ele pode ser planejado. Não é uma coisa que, não, então vou aqui, o que eu vou falar? Ah, vou postar, tenho que postar alguma coisa, então vou postar Bom Dia Faces. Né? Aqui a gente parte de um planejamento mesmo para esse diálogo. E aí eu tenho 4 etapas desse... Eu falo até de presença online, não digo nem de gerenciamento de redes sociais. Né? Penso numa questão mais ampla mesmo. As etapas, né, de planejamento e estratégia, produção e conteúdo, monitoramento e relacionamento e os anúncios. Eles, de maneira geral, eu costumo pensar neles sempre nessa sequência. Então, eu não saio postando sem saber o que eu vou postar, sem saber sem planejar, sem saber como é o meu tom de voz, sem saber o que eu quero objetivamente. Né? Eu não saio me relacionando e muitas vezes a gente acaba fazendo anúncio antes de pensar no planejamento. É claro que isso aqui assim, é uma linha reta, mas dali ele volta para cá. No fim ele vira um ciclo de 360. Né? A hora que você percebe o que o anúncio é capaz de fazer, você fala, nossa, explode a cabeça. E aí você volta para o planejamento. Peraí, agora eu vou voltar tudo de novo, porque agora eu vou fazer melhor esse processo. E aí, já entrando em planejamento e estratégia, né, eu acho que aqui o que é mais bacana, né, a gente pensar que antes de colocar o post no ar, é preciso pensar nos objetivos mesmo. O que você quer com essa postagem, com essa presença online. Né? De maneira geral, você vai estar pensando, né, o objetivo é vender. Mas, né, no caso diferente da comunicação tradicional, né, a gente, como eu comentei nessa coisa, esse vício que a gente tem nas agências, né, de pensar no que eu tenho que vender, a gente, no caso da rede social, então assim, eu tenho que pensar realmente no que as pessoas querem comprar com a minha marca. E aí, para me lembrar, para me segurar nesse raciocínio de preciso pensar no outro primeiro, né? Eu costumo usar 3 etapas aqui no planejamento, porque eles me exigem a empatia. Né? Eu não consigo começar sem pensar já no público final. Então, a primeira coisa é pensar na jornada de compra. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre jornada de compra. Né? É o funil, mas ele vem antes do funil. Né? A jornada de compra, ela passa por 4 estágios. Né? Um de aprendizado e descoberta, o segundo de reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. Aqui, se a gente for pensar só aqui como MOB, curso de mídias sociais, como é que... Desculpa seu nome, eu sou muito... Priscila, eu sou muito ruim com o nome. Como é que você veio até aqui? Como é que você ficou sabendo do curso da MOB? Entraram em contato comigo, mas eu já conhecia por blogueiro. Ah, tá. Já sabia que do curso por lá. Meio como uma indicação. Né? Aqui, eu acho que tem... a gente às vezes fica muito viciado quando pensa em jornada de compra. Ah, não, vou pensar numa jornada de compra para comprar um carro. Né? Então, né, o que é o aprendizado e descoberta para comprar um carro? Como é que são cada uma das etapas? Por exemplo, então assim, eu sei que existe o carro e que o carro pode facilitar a minha vida. Então assim, eu sei que ele existe, sei que ele vai tornar meu dia mais ágil, por exemplo. A partir do momento que o reconhecimento do problema, então assim, eu sei que eu preciso, eu mudei de emprego, alguma coisa aconteceu, sei lá, tudo mais, vou ter um filho, né? N coisas acontecem na nossa vida para a gente ter, eu preciso de um carro, né? Eu reconheço que eu tenho esse déficit, né? Que pode ser resolvido com um carro. Eu vou considerar então agora
peraí, eu preciso comprar um carro, então agora eu vou começar a estudar os carros e ver o que cabe no meu orçamento, vou começar a dar uma pesquisada. Tudo isso a gente está falando na consideração ainda. Até o último estágio, que é a decisão de compra. Então, a hora que você decidiu que modelo você quer, onde você quer comprar, se você quer comprar um carro novo ou um carro usado, tudo mais, até você chegar na decisão de compra. Eu tenho que pensar como, na hora de montar um planejamento, pensar que todas as pessoas que vão comprar um carro vão passar por todas essas etapas, né? E o problema que ela tem, ou a descoberta, ou o que o carro vai resolver para ela, é muito particular, né? A mesma coisa com relação a vou comprar um apartamento, vou comprar uma casa, ou vou comprar um pastel. A gente parece que assim, não, as coisas são tudo para... O pastel não, o pastel eu vou lá e compro e beleza. Não. Você vai ter que saber, tem que ter descobrir o pastel, que você sabe que é muito gostoso, né? Poucas pessoas acham que a gente atende a Tami lá na selva. Então, a gente sempre usa muito a Tami até como case e tudo mais. E a gente brinca, né? Acho que desde que eu comecei o curso, só uma pessoa falou que não gosta de pastel. Então, estatisticamente, todo mundo gosta de pastel. Mas a partir assim, agora, qual que é o problema que o pastel vai resolver para você? É só fome? Não é só fome. Né? Você vai ter muitos... Porque se fosse só fome, você pode comer coxinha, pode comer uma pizza, pode comer qualquer outra coisa. Né? Como a gente estava falando agora há pouco. Né? Então, todo mundo vai passar por todas essas etapas. Então, principalmente o reconhecimento de problema e a consideração vão mudar muito. Então, não adianta só você falar, não, eu tenho pastel para vender. Eu tenho que entender o que vem, o porquê as pessoas compram. Né? Então, assim, todo mundo está falando hoje de tal coisa. Todo mundo sabe que abriu um rooftop. Ninguém sabe. Sua bolha sabe. Seus amiguinhos, né? Eu gosto de colocar desse jeito porque porque a gente parece grosseiro, mas é porque a gente se engana muito, né, com a coisa da bolha, né? E a gente perde a oportunidade de vender para quem está fora da bolha. Então, eu vou fazer um carnaval triste, como a gente já fez junto, vou usar o exemplo aqui do Paulo, né? Todo mundo gosta de música triste. Todo mundo vai querer ir lá. Foi legal, porque lotou. Mas todo mundo estava lá? Não. Estava por N motivos. Não é só pela música triste. Né? Tem muita coisa. E se a gente ficasse fechado lá na bolha de quem gosta de música triste, iam ter 10, 15 gatos pingados e não 60 pessoas. E a terceira etapa, que é de realmente construir a brand persona. Essa aqui ela é bem mais longa, é uma etapa, dentro da agência ela consome aí 12 a 15 horas de dedicação mesmo, né? De pensar toda essa personalidade. E a brand persona é justamente assim, essa personalidade da marca nas redes sociais. Então aqui a gente vai começar a definir público com quem eu vou falar, com como eu vou falar, quem eu sou, quem é a marca que vai estar lá na rede social. Você define nessa brand persona, são de 15 a 20 perguntas, mais ou menos, que a gente vai respondendo. E que no fim, assim, ele acaba sendo um processo muito bacana para entender o seu próprio negócio, quando você é empreendedora, ou no caso de agência, você entender o negócio do seu cliente. Uma coisa que eu gosto bastante também de falar, né, na rede social, o que digo que garante o sucesso, não garante, mas ele é muito, muito mais efetivo quando a gente faz uma imersão no negócio do cliente. Então não adianta eu estar lá no ar-condicionado criando, eu sei que o Suburban tem uma pista de skate no fundo do restaurante, então eu vou falar só com os skatistas. Se eu não estiver lá,
Eu não vou conseguir, se eu ficar esperando, acreditando no briefing do meu cliente, eu vou falar só para skatista. E eu vou deixar de lado todo mundo que realmente pode pagar por aquele produto. Né? A gente, até o Suburban é um exemplo porque a gente percebeu no começo do ano passado, quando a gente fechou o contrato com eles estavam muito focados na coisa do jovem, né? É o jovem, é festa, é evento, é o skate e tudo mais, e essa galera, né, 18, 19 anos que não paga conta nenhuma. Né? No máximo vai junta, e aí a gente só percebeu isso quando estava lá, passando dias lá dentro, acompanhando o público, que é perceber que de repente, tem o casalzinho que vai nessa faixa de público aí jovem, né? Bacana, mas esse casal divide um hambúrguer e toma uma Heineken cada um. Gastou R$50. Quando o público forte deles, o bacana para eles era galera, família jovem também, mas a família de 35, 45 aí, que às vezes já tem 2 filhos, um maior que vai para a pista de skate, o menor vai no espaço kids, aí pode chamar os amigos também, não fica só aquela família fechada ali, e que gasta, às vezes, num almoço, R$500, R$600. Agora, se eu ficasse acreditando no meu cliente, ou não fosse lá, não fizesse um processo de brand persona muito específico, eu não ia descobrir isso. Então, a brand persona também não é só a personalidade, ela ajuda também a definir o negócio mesmo do cliente, ou o seu negócio, né? E aí, beleza, né? Mas onde a gente vai postar tudo isso que a gente está descobrindo, né? E aí eu divido, né, entre canais de divulgação. Então eu tenho canais no caso de divulgação, eu tenho Facebook, tenho Instagram, tenho YouTube, LinkedIn, Pinterest, o WordPress eu estou considerando plataforma blog, né? Twitter, e-mail e podcast. Tem outras também, mas acho que essas são as hoje que a gente talvez mais use, né? O que estão mais fáceis, mais disponíveis, né? Isso como divulgação. Aí eu tenho os canais de relacionamento. E aí por que eu jogo o canal de relacionamento diferente da divulgação, né? Apesar de eu estar falando antes que tudo é diálogo, né? É que aqui é a hora que você vai chamar a pessoa ou para uma negociação, ou para dar detalhes do produto, ou para tirar dúvidas. Então aí é o canal realmente de B2P, né? Business to person, enfim, né? Mas é uma coisa muito mais direta, né? E aí a gente tem o WhatsApp, tem o Messenger, Skype, tem o telefone, tem a loja. A gente não pode esquecer do relacionamento real, né? E-mail também, como lista de newsletter e tudo mais. E live streaming. Então acho que muito do que a gente pode fazer hoje com lives não é só a divulgação, também é muito de relacionamento. Às vezes a gente pode criar uma editoria, por exemplo, de tirar dúvidas sobre mídias sociais, né? Ou tirar dúvidas sobre confeitaria. E em que você usa a live, você vai usando as lives para você responder a perguntas que as pessoas mandaram. Então, às vezes, uma editoria dessa de curiosidades, dicas, ela funciona muito bem nesse sentido. Uma pergunta que alguém mandou não é só para ela, né? Às vezes é super bacana para você criar um conteúdo. Então, por isso eu gosto também de colocar ela como um canal de relacionamento, não só divulgação. Normalmente a gente acaba usando as lives muito mais como divulgação, né? E também canais de checkout. Onde que o dinheiro entra? Que adianta, né? Você tá aí, tô divulgando, tô falando do meu produto e tal, mas o dinheiro não está entrando. Eu tenho que saber exatamente também onde que o dinheiro vai entrar. Então a venda, né? Às vezes é a venda direta mesmo, é o cartão de crédito, né? É o dinheiro e PayPal, como algumas alternativas aí de checkout. Mas eu vendo direto pelo WhatsApp. Se relaciona pelo WhatsApp, o dinheiro vai entrar de outra forma.
né? Então a gente também tá... Ah, desculpa, voltando aqui um pouquinho. Canal de relacionamento, eu excluo totalmente aqui DM ou inbox no Instagram. Ah, mas é tão bom, todo mundo tá usando e tudo mais. É um inferno para você trabalhar profissionalmente, né? Legal para você se relacionar, bater um papo com amigos e tudo mais, mas quando você começa a ter muita demanda e o Instagram, ele é coisa para ser feito na hora, no celular. Você não vai ficar... Não dá conta de responder todo mundo pelo Instagram. Se você precisar fazer uma venda realmente por lá e você precisar retomar, fazer uma busca de mensagens para achar onde que vocês combinaram tal coisa, você não consegue. Então, assim, eu excluo porque realmente assim, não compensa como, como canal de relacionamento. Chama para o WhatsApp, chama para outro canal, chama para o Messenger, telefone que seja. Vem aqui na loja e a gente conversa melhor, mas tenta tirar do Instagram, por mais que dê uma sensação de que ele dá muito mais resultado. Ele tem muito mais alcance, ele tem muito mais exposição de marca, realmente isso é fato, mas como relacionamento ele é muito ruim. Então, só por isso eu tiro desse slide, né? E aí a última etapa realmente, antes de começar a produzir conteúdo, isso a gente ainda só no planejamento, né? Ainda está tudo no papel. Aí sim a questão do funil de relacionamento. Então, eu entender e por que ele é diferente da jornada de compra. Apesar de ele parecer... eles são muito parecidos, mas a questão do funil aqui, eu entro no sentido de como que eu vou trabalhar o meu conteúdo com os diferentes funis, e como que eu vou me relacionar com as pessoas do outro lado. Então, o topo de funil é sempre eu vou estar tentando atrair pessoas que ainda não me conhecem. No meio de funil, eu, de certa forma, estou me relacionando com quem já me conhece. E aqui, assim, uma conversa de WhatsApp já é meio de funil, né? Um inbox que te mandaram perguntando o horário de funcionamento da loja já é meio de funil. A pessoa já, de alguma forma, se interessou pelo que você está divulgando, pelo que você está... pelo seu produto, e você já vai começar a se relacionar com ela. E aí o fundo de funil já é de conversão mesmo. Então eu vou estar falando já com quem já é cliente, né? Eu vou tentar explicar um pouquinho depois, na hora que a gente falar de anúncios, sobre essa questão de público, porque isso aqui muda bastante, né? Aliás, melhor falar já, né? Porque muda bastante na questão assim, o tipo de conteúdo que eu vou fazer para topo de funil não é o mesmo do fundo de funil, né? Aqui eu tenho que falar que aqui é mais, talvez, mais parecido com a mídia tradicional, no sentido as pessoas têm que saber o que eu vendo. Aqui eu já estou... Quem já está comprando tem um relacionamento completamente diferente, uma mensagem completamente diferente, né? E aí a hora que eu monto na hora de pensar em anúncios, eu estou pensando diretamente quem vai receber esse anúncio. E eu tenho que entender também em que momento do funil as pessoas estão, né? Não adianta, por exemplo, eu sou um dos organizadores lá do Festival Circadélica. A gente fez um recorte de relacionamento, de funil, a partir do vídeo de line-up, por exemplo. O vídeo que lançava o line-up das bandas, eu sei exatamente quem viu 25% do vídeo, eu divido ele em 4 quartos, né? 25% do vídeo, a pessoa sabe o que é o festival e ela viu já quais são os headliners. 25 a 50, ela vai ver as bandas mais conhecidas. 50 a 75, ela já viu as bandas menos conhecidas. E o 75 para o final do vídeo, eu vou falar do que mais tem. Artistas circenses, food trucks, tudo mais. Pista de skate, blá. Então assim, quem viu os 25% primeiro, ele só sabe que existe o festival e viu o headliner. Eu não posso, aliás, falar para ele comprar o ingresso se ele só sabe disso. Eu vou falar para comprar ingresso só aquele que viu tudo.
esse cara entendeu o que é o festival todo, talvez, porque só viu um vídeo de 1 minuto e meio, né? Mas com ele talvez esteja mais apto a comprar o ingresso. Então, assim, eu já vou definir esse funil a partir de um vídeo. A gente pode fazer N outras estratégias para fechar esse público, mas aí o tipo de relacionamento vai mudar bastante. E aí eu consigo, na mídia social, isso que é muito bacana, é de saber em que momento eu não sei quem são as pessoas, mas eu sei que aquele grupo de pessoas que viu o vídeo até o final está apto a receber uma mensagem diferente do que o primeiro grupo. Quem está no topo, talvez eu continue falando ainda vai acontecer o festival, né? Talvez para daí ele começar a se interessar e começar a chegar no fundo de funil. Aí, na questão da produção de conteúdo, a minha regra, isso é uma coisa muito, muito particular, mas a minha regra é de que uma boa história vende qualquer coisa. Então, assim, não adianta, um bom dia Facers, é bacana, é legal para você se relacionar com as pessoas e tal, mas não vende. E não é uma boa história. Não constrói nada. Não se relaciona, não dialoga com as pessoas. Por mais que você esteja falando bom dia Facers, né? Você está meio William Bonner falando boa noite no final do Jornal Nacional. Você não está esperando que as pessoas respondam, né? E aí uma coisa que sempre que, né, o que eu tenho que postar? Eu preciso postar. Fica aquela síndrome do quadro em branco, né? O que eu vou postar hoje? O que eu vou postar hoje agora, 10h30 da manhã de um sábado, mas eu preciso postar alguma coisa. Será que você precisa? Né? Aí o que a gente já vai voltar, né, pensando, começar a pensar o conteúdo a partir do planejamento. Então, o que sua marca realmente precisa falar? Né? Ela precisa falar sim o que você vende, não tem como, isso é primário, você precisa divulgar o que você vende. Mas você também precisa falar por que as pessoas compram. Né? Na coisa voltando um pouquinho no pastel, as pessoas compram pela fome, compram pela conveniência, compram porque está perto, porque tem uma feira aqui do lado, então a gente pode ir lá comprar daqui a pouco, compram por encontro de família, porque é barato, e até mesmo no caso lá da Tami, como é muito bem estruturada a pastelaria e tudo mais, tem muito date que acontece lá. Vou marcar com alguém e tudo mais. Na Tami, sei que gasto R$20 ali, comem 2 pessoas tranquilamente, não preciso. E muitos compram porque é barato. Né? A gente às vezes, pra gente sair da nossa bolha, a gente fica na nossa bolha de que às vezes gasta mais, né? Pode gastar mais, então acho que todo mundo pode gastar mais. Eu gosto também de dividir isso com relação lá, por exemplo, no Asteroide, a gente, né, cada noite tem um público muito específico. E eu sei que o público, por exemplo, do karaokê na quarta-feira é um público que aproveita a promoção, que é a entrada de graça, e que tem um ticket médio muito baixo. Então, é uma galera que ou bebe pouco, ou consome pouco, ou que não tem grana mesmo para consumir. Então, eu não vou ficar divulgando, ou não vou ficar criando uma comunicação para falar, por exemplo, do sábado, que é R$20 a entrada. Para uma pessoa que às vezes não consegue pagar, não consome isso num dia. Então, a gente também tem que entender porque as pessoas compram, essa realidade também das pessoas. Né? E isso ajuda muito na hora de criar post. Né? Tanto que no curso, nas 21 horas, eu consigo explicar isso aqui melhor. A gente usa isso aqui, é primário e secundário. Né? Eu preciso entender o que eu preciso vender e por que as pessoas estão querendo comprar. A segunda coisa, então, apesar de eu já ter adiantado esse assunto, com quem a sua marca precisa falar, né? É com todo mundo ou é com algumas pessoas? Aqui também é assim, a gente cria essa expectativa, esse vício de, não, tá todo mundo na rede social, então eu vou falar com todo mundo. Não, cara.
Às vezes aqui é muito mais sniper mesmo. Eu quero falar com quem tem interesse naquilo. Não adianta eu acreditar que todo mundo gosta. Né? Todo mundo gosta de rock. Todos os meus amigos vão lá no bar de rock. Né? Principalmente Sorocaba. Sorocaba é uma cidade dominada pelo sertanejo. E não tem nada de ruim nisso. Né? Então, assim, aí, se eu precisar falar com o público de rock, por que eu vou querer falar com todo mundo? Se eu vou estar dispersando minha grana, dispersando trampo, né? Hora de você estar lá. Não, eu vou falar com quem realmente tem interesse. E a gente define isso, não só a gente ajuda muito com o anúncio, mas aqui eu defino muito em cima do conteúdo que eu vou usar. Eu falar, por exemplo, de David Bowie, sei lá, vou postar alguma coisa sobre David Bowie. Eu já estou definindo muito bem um público, por uma postagem. E aí, questão do formato. Em qual formato você vai postar? Vai fazer um post normal, que pode caber no Facebook, no Instagram, né? 1.200 por 1.200. Vai ser no Story, vai ser um vídeo, ou vai ser um tweet? Eu adoro esse tweet, ele é de 2009, mas ele é muito bom, porque ele é justamente assim, ele conta uma história enorme com menos de 100 caracteres, talvez. Né? É só texto. Não, eu preciso ter uma arte, preciso ter... Não precisa. Né? Você tem uma boa história, é o que basta. É isso que você precisa pensar. Agora, beleza. Quando eu preciso postar? Aqui eu sempre vou fazer um cronograma semanal. Preciso postar todos os dias? Sim, dá para postar todos os dias. Mas eu não dou conta de produzir coisas. Então não poste todos os dias, mas o que você postar seja muito bem feito. Né? Uma coisa que é muito bacana, então eu penso, o que vale a pena eu falar em cada um dos dias? Né? Eu preciso divulgar alguma coisa que vai acontecer no sábado. Eu posso falar isso no domingo anterior? Pode. Você precisa. Né? Ou uma coisa que acontece bastante, as pessoas ficarem muito em cima do factual ou da oportunidade. Aconteceu alguma coisa, uma loja de roupas, por exemplo, que posta só as novidades. Eu não sei que aquilo é novidade. Eu estou vendo aquilo, pode ser uma oferta, pode ser uma peça que está parada. Você não precisa cair no ritmo de só postar novidade, só quando as coisas acontecem. Não, planeja. Né? Já sai, na hora de pensar no post, terça-feira vou postar o quê? Terça-feira, hoje a gente vai falar, pensando numa loja aí. Hoje é dia de falar de roupas masculinas. Então, beleza, então vamos pensar. Eu tenho N opções para falar sobre roupa masculina. Sobre situações para roupa masculina, sobre situações... eu preciso vender essa camisa polo. O que é bacana? O que dá para fazer com camisa polo? Tem gente que usa para trabalhar, tem gente que usa para hora de lazer, tem gente que usa para festa. Então, assim, tem tanta coisa para você falar só de um produto, né, que a gente pode dividir tudo isso ao longo da semana. E aí definir o que eu vou falar em cada um dos dias. Eu posso adaptar também esse cronograma para o ano todo. Então, aqui são as semanas, né? Vai ter mês que vai ter 5 semanas, outras, a maioria 4. Mas então, eu vou falar, por exemplo, vamos voltar aqui. Vou falar na terça-feira sobre camisa masculina e na quarta sobre roupa feminina. E na quinta vou fazer uma promoção ou uma oferta. Não gosto muito de promoção, senão você acaba atraindo muita gente que só quer ganhar coisas, não comprar, né? Mas vamos pensar aqui só nesses 3 dias aqui, de terça a quinta. Então, em janeiro, estamos aqui, Sorocaba, essa região super quente e tudo mais. O que dá para falar sobre roupa masculina, sobre camisa masculina, em cada uma das semanas?
né? Quando chegar junho, eu vou ter outros assuntos, outros temas para tratar, ou Dia das Mães, por exemplo, em maio, ou essas sazonalidades, eu adapto o meu conteúdo ao semanal. Eu não perco a opção, não perco esse planejamento semanal. Eu mantenho ele, mas eu adapto ele ao que está acontecendo no mês. Fica claro essa ideia, porque isso aqui é um pedaço que é bem bacana de se debruçar e tal. E quando a gente consegue montar um cronograma mensal, puta, mata muito trabalho com muito antes, é muito legal. Porque daí você consegue também pensar numa ideia, preciso fazer uma Black Friday em novembro. A gente já vai se programando, eu consigo até iniciar um planejamento todo anual. A gente até fala, no caso de e-commerce, coisas de performance mesmo, que precisa vender muito, que a Black Friday é um trabalho de o ano todo, né? Não é uma coisa que você vai... resolvemos agora, vamos fazer, né? As pessoas vão comprar. Não vão, né? Então, acho que é legal quando você consegue planejar tudo isso. E aí você olha o panorama todo e você fala, às vezes parece... Porque isso aqui serve muito também pra gente sair daquele momento de eu não sei o que postar ou eu não tenho nada para postar. Você tem coisa para postar o dia inteiro, né? Todos os dias, se quiser. Se conseguir produzir tudo isso também, porque essa é a dificuldade, né? E aí você tem também que saber muito bem o objetivo de cada post. Eu quero relacionamento, eu quero venda, eu quero só um não se esqueça de mim, né? Quero divulgar alguma coisa, quero fazer uma promoção, quero mostrar bastidores. Isso aqui é muito bom para Instagram. Quero dar dicas, quero falar de curiosidades. Eu tenho que saber muito bem. Mas eu tenho que vender. Todos têm que ser vendedor? Não. Eu posso fazer um post só indicando, às vezes até, indicando algo que vai acontecer que não tem nada a ver comigo, mas que tem a ver com o meu negócio. Não entenda mal, mas às vezes acontece muito, por exemplo, em clínicas ou salões de beleza, ou assim, muita coisa do post do antes e depois. Quando a gente percebe que se eu contar a história da pessoa, né, ou o que motivou a pessoa a cortar o cabelo, por exemplo, ou a fazer um procedimento estético, né, ele é muito mais forte, muito mais verdadeiro do que só um antes e depois. Um antes e depois fica, beleza, legal, ok, entendi que você faz muito bem o seu trabalho. Mas e o que motivou a pessoa a ir lá? Né? E aí quando a gente pensa nas mulheres e tudo mais, né, às vezes é uma motivação, às vezes é uma festa, às vezes é um casamento dela, às vezes é um fim de relacionamento, aquela coisa que só mulher sabe fazer, que sai muito mais bonita depois de um término, né? O homem se afunda na bebida, quando encontra a mulher, nossa, né? Perdi isso, né? Só que isso tudo é muito mais forte, né? Do que um antes e depois sozinho, né? Você pode até fazer um antes e depois, mas ele está contextualizado, né? Uma coisa que é muito bacana, que funciona muito aí para todo tipo de negócio, mas acho que para as duas ajuda bastante. Quando a gente pensa aqui nesse cronograma, né? Por exemplo, a segunda e a terça, que são dias normalmente mais parados, né? Assim, eles são muito bons para posts de dica e de bastidores. Então, às vezes ao invés de eu perguntar para você ter que me responder lá como que é uma sessão de acupuntura, você pode fazer um post mostrando esse bastidor mesmo, né? Ou dando dicas e tudo mais, ou, né, coisas que são bacanas para que não é só o para que serve, né? Mas vai fazer uma sessão comigo, o que você precisa saber antes, né? Então tudo isso você consegue dividir ao longo da semana e te dá muito, como é que é a palavra certa? Autoridade, né? Então, às vezes você dentro daquela coisa do tradicional contra o online, né? Tem muita gente que se eu contar o meu segredo, eles vão me copiar.
Não, às vezes se você contar o seu segredo, você não vai contar o seu segredo, mas se você contar como é feito, você ganha muito mais respeito, muito mais, né, respaldo do que você perde cliente. Então é bacana a gente... E às vezes a gente esquece de quanto dá para fazer e aproveitar esse tipo de conteúdo. Então por isso que é legal colocar no papel mesmo, né? Então, segunda-feira vai ser dia de dica. Qual é a dica que eu vou dar hoje? Né? Ou qual é a dica que eu vou dar na semana que vem? Ou, sei lá, semana que vem eu vou viajar, vou fazer um trabalho fora. Como é que eu consigo mostrar bastidores, mostrar dicas dentro dessa minha viagem? É muito legal. Dá para fazer e é muito bacana. E a galera... E as pessoas gostam desse tipo de conteúdo. Mais do que se você falar que está vendendo um bolo, por exemplo. Aliás, nem sei se você faz bolo, mas... Mas então assim, se você não sabe o objetivo do seu post, você também não sabe medir resultado. E aí fica naquela coisa, eu fiz um vídeo uma vez e tal, e bombou. Mas bombou por quê? Você pensou antes, né? Claro que a gente sempre vai ter as surpresas. Tem muita coisa que a gente realmente não planeja. Mas quando a gente está planejando, eu sei o que eu quero com aquele post, né? E uma coisa que isso vai servir muito para vocês, né? Que eu gosto de colocar em todo post as 3 regras dele. Ele tem que ser útil, ele tem que ser agradável e tem que ser inspirador. Se ele for útil, as pessoas vão... E não é útil para você, útil para quem está vendo, né? Então, tá útil ele saber que eu faço um bolo. Não, às vezes é mais útil saber a diferença do bolo, ou o tipo de bolo que você faz, né, a diferença da técnica, né? É um bolo chiffon ou um bolo de pasta americana? Tem que ser agradável, ninguém gosta de coisa mal feita, ou linguagem grosseira, né? Tudo mais. E ele tem que ser inspirador. E o inspirador não quer dizer que ele tem que ser inspirador para inspirar a pessoa a comprar, mas ele também pode ser inspirador no sentido da pessoa compartilhar aquilo. Você não compartilha você não compartilha nada que não seja nem útil, nem agradável, nem inspirador. Então, é legal se você conseguir, né, juntar essas 3 características em todo post. Putz, lindo. E alguns lembretes, né, que eu gosto de também colocar. Nas redes sociais, eu acho que a gente, quando depois começa a fazer anúncio, a gente tem a impressão de que, eu vou fazer um anúncio e ele vai dar muito mais resultado. É legal, ele realmente vende, ele tem mais resultado, ele é mais assertivo, mas o que fideliza o público é o orgânico. Então não adianta, por mais que às vezes, mas eu só tive 2 likes naquele post. Tá lá. Tem as 3 regrinhas lá, é bom, é útil, agradável, inspirador, tá lá no ar. Porque às vezes você vê, sei lá, fui impactado por um anúncio de bolo e adorei aquilo, agora vou entrar na página dela para ver os outros bolos e tudo mais. O último post dela foi em março de 2018. Será que ela está realmente fazendo bolo ainda? Né? Então, assim, eu fui impactado. Você vai ver lá nos gráficos que às vezes eu me relacionei, às vezes eu fui perguntar, às vezes eu fui cumprir o objetivo do post, mas ele não fidelizou. Porque eu não tenho segurança de que esse é um negócio real. Né? Então, assim, é muito da questão de constância e consistência mesmo. Posta sempre, mantenha a grinha. Vamos fazer, sei lá, toda terça-feira à noite vamos fazer uma live de 10, 15 minutos para tirar dúvidas de bolo. Né? Tem que ter toda terça-feira no horário marcado. Você tem que fazer. Constância, né? As pessoas têm que saber que você está lá realmente, né? Não é só tô trabalhando. Então, não, as pessoas têm que saber. Às vezes as pessoas precisam saber que você está trabalhando, né? E a gente tem realmente com essa constância, essa consistência aí nas postagens. E uma coisa que eu acho que assim, né? A gente cai muito nessa coisa de dá para fazer pelo estagiário,
né? Quando alguém erra alguma coisa, o estagiário errou, né? Porque fica nessa coisa, considerado a mídia social como uma coisa muito pro primo, pro sobrinho, como uma coisa menor. Não, mano, não dá pra fazer tudo isso, não dá pra você entregar, né? Minha sobrinha passa o dia inteiro no Instagram. Vou entregar pra ela um planejamento, não dá, né? Tem que ser profissional, né? Ok sobre produção de conteúdo, né? Espero que abra algumas ideias para vocês também, né? Questão de monitoramento e relacionamento. Aqui está um pouquinho, bastante texto, então é muito mais para vocês conseguirem acompanhar em casa, né? Então eu fui muito mais direto em algumas dicas aqui, né? Esse parte de monitoramento e relacionamento é o responder aos comentários, responder inbox, relacionar com as pessoas, criar conversas além da postagem, né? De maneira geral, ela é negligenciada, ela é meio colocada até meio como, não, mas quem vai responder isso? Não sei, né? Não, tem que ter também, você também tem que se organizar com relação a esse monitoramento, né? De maneira geral também, aí até em agência, acaba ficando, é um trabalho que acaba, às vezes, quando se mostra que ele é caro, né? O cliente fala, não vou pagar por isso. E a gente acaba fazendo uma coisa meio a quatro mãos. Eu tenho vários modelos lá dentro da agência, desde aqueles em que a gente faz tudo, em que a gente faz todo esse relacionamento e tudo mais, e até aqueles em que a gente só se preocupa com a produção de conteúdo e o relacionamento é o cliente que faz. Então, um dos nossos clientes lá, a barbearia, ele faz exatamente isso, né? A gente produz os posts e tudo mais, mas inbox e comentários ele que responde, até porque é muito... às vezes, muitas vezes esse trabalho de relacionamento, eu não sei dentro da agência que o cara que está lá comentando é primo do dono, e aí eu acabo respondendo ele de maneira, claro, cordial, simpático e tudo mais, sendo prestativo, mas às vezes os caras têm um outro papo, um outro relacionamento, então, né, é muito bacana quando a gente consegue fazer a quatro mãos, mas principalmente porque ele é caro e dá trabalho, né? E assim, é caro porque, eu não digo que é caro, mas você vai ter que botar alguém para se dedicar a esse trabalho, né? Mesmo que seja você. E aí você vai perceber o quanto que aquilo consome de tempo, né? Por isso que eu falo, não usem o Instagram para isso, né? Ficar ainda no celular dá muito mais trabalho, né? Faz o desktop, né? Organiza as respostas e tudo mais. E aí, então para facilitar, eu já dou acho que 10 dicas aqui de como fazer esse monitoramento melhor. Então, de maneira geral, já tem aquelas perguntas frequentes. Separa as respostas para todas essas perguntas. Qual o horário de funcionamento, qual a faixa de preço, tem promoção para aniversariante. Tudo isso todo mundo vai fazer né, vão chegar 50 mensagens toda semana para você com as mesmas perguntas. Então você monta ele e deixa lá organizadinho, porque você consegue responder com muito mais agilidade do que ter que ficar toda vez escrever de novo a mesma coisa. A segunda dica, né? Então assim, defina o tom de voz para a resposta. E o tom de voz para a resposta não é o mesmo tom de voz de divulgação. Pode ser, mas não precisa ser. Né? Eu acho que assim, a gente tem que estar muito mais... mostrar disponibilidade para resolver problemas ou tirar dúvidas, né? Então assim, quando você manda uma inbox, você quer ser respondido de maneira ágil e de maneira objetiva, né? Então acho que o tom de voz ajuda muito nisso, né? Nos meus planejamentos, com os meus clientes, eu não costumo ser muito simpático, assim, hiper simpático, ou ter muita intimidade.
né? Miga, né? A gente não precisa, né? Mas ser objetivo e, claro, responder a pergunta. Daí, claro, né? Definir com clareza os seus canais de relacionamento. Então, assim, como eu falei, por mais que as pessoas gostem do Instagram, de mandar, tirar dúvidas, né? Joga para outro canal. Né? Eu tenho lá bastante coisa, eu não tenho pudor em responder alguém quando manda alguma coisa no Instagram, tipo, ó, me manda um inbox, ou me manda um WhatsApp, me chama nesse outro canal, porque aqui eu consigo te responder melhor. No Instagram não consigo, deixo isso, não consigo te responder com qualidade. Né? De maneira geral as pessoas entendem, acho que isso é bem bacana, né? Mas você está deixando bem claro para ela qual é o caminho, onde que você vai responder, né? E aí, assim, né, não é só resposta, né? Reclamação, sugestão, né? Compras, reservas. Definir com clareza seu horário de trabalho. As pessoas vão mandar mensagem de madrugada? Vão. Mas você deixa lá uma resposta automática avisando, viu? Trabalha das 9 às 18 e eu vou responder você nesse horário. Se você tiver alguma urgência, se for alguma coisa muito importante, me manda um zap e aí você vê se você consegue responder, né? Mas é legal que a pessoa também saiba muito claramente a hora que você vai responder. Que é importante também, assim, tratar toda pergunta como prioridade. Claro que tem coisas que são mais prioridade, às vezes uma reclamação, né, hora de uma crise, você vai ter que botar prioridade máxima naquela resposta. Mas se você tratar toda a pergunta como uma prioridade, é bacana, principalmente pelo respeito ao cliente. As pessoas esperam uma resposta muito objetiva, esperam uma resposta ágil. Então, assim, você deixar lá ela esperando muito tempo ou responder de qualquer jeito, só porque é uma pergunta simples, né, é muito ruim. Que cai na próxima dica que assim, não tem pergunta idiota. Mesmo, né? Eu acho que assim, por mais que às vezes irrite a gente, tá? Eu coloquei lá preço, coloquei endereço, coloquei tudo no post. Aí, quanto que é? Né? Conta até 10, vai dar uma volta, coisa, mas né, não tem pergunta idiota. Eu acho que esse que é o principal. Porque assim, a gente não pode esquecer que se ela está perguntando, ela já se interessou pelo seu produto, serviço, enfim. Então, ela já passou o que você queria, já atingiu. Agora, só porque é uma pergunta boba, você vai tratar, né, mal? Não dá para tratar mal. E aí também, assim, né, dentro dessa mesma linha, ninguém tem que saber como você trabalha. É muito comum a gente cair numa rotina de, eu sei, dando um exemplo lá do asteroide. Existe uma promoção de aniversariantes há 4 anos, praticamente, que ela não muda. Mudou recentemente, mas já existia lá 4, 5 anos sem mudança. E aí, toda vez a gente respondia, qual é a promoção para aniversariante? É tal coisa, tal coisa. Chega uma hora que a gente cai no erro de achar que, não, todo mundo já sabe como é essa promoção. Por que essa pessoa está perguntando? A pessoa não tem obrigação nenhuma de saber como você trabalha. Mas, não é nem da cidade, exato. Tem tantos... né? E às vezes a gente cai num erro, né? Ou de responder de qualquer jeito, ou de, nossa, mais uma pergunta dessa. É normal a gente se sentir assim. A gente só não pode cair no erro de responder mal. Ágil e objetivo. Né? Então, apesar de eu já ter falado, né, isso, e às vezes assim, o que eu acho que é bacana, assim, a gente tem que entender que a comunicação na rede social ela é assíncrona, né? Não é uma ligação entre oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Tá. Sempre vai ter alguém que vai mandar inbox. Oi, tudo bem? Boa tarde. Não fala mais nada. Então a gente tem que ser ágil em responder, né?
e já cria uma resposta objetiva que já puxe para a pergunta dele. Né? Oi, e aí, beleza? Né? Como é que eu posso te ajudar? Qual que é a sua dúvida? Tal, já tenta já ser... Não deixar a pessoa se perder. Né? E às vezes assim, as pessoas do mesmo jeito que elas não sabem como você trabalha, às vezes elas também não sabem perguntar. Então, né, quem sabe do seu negócio é você. Né? Às vezes vai aparecer, mas eu posso perguntar, né? A acupuntura serve para quê? E aí você vai falar, nossa, vou ter que fazer um textão. Né? Já tenha ele lá pronto, no seu FAQ. Mas assim, você vai ter que explicar mesmo, né? Tem que ser mais objetivo e tudo mais. Então, né? E aí você também consegue conduzir a pessoa no que você quer oferecer. Né? Ah, você acha que eu preciso fazer terapia? Nossa, um psicólogo fica louco com uma pergunta dessa. Né? 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 E aí, eu dou esse exemplo porque assim, você tem N formas de abordagem de uma terapia, por exemplo. Você já joga para aquilo que você pode oferecer para ela. Às vezes a gente cai num erro também de querer vender sempre. Né? E aí a pessoa ela não precisa do seu serviço. Ela precisa de outro. Não, ó, vai com fulano, não sei o quê. Aqui você não vai encontrar o resultado e tudo mais. Às vezes isso é muito mais legal do que vender. Né? Ah, não vendi, perdi dinheiro. Não, você ganhou em confiança. Porque a hora se ela seguiu o seu conselho e resolveu para ela, puta, como é que você descobriu que fulano me falou? E essa confiança, a relação de confiança é mais importante às vezes do que vender, né? Voltando lá no começo da apresentação, mídia social é relacionamento, não é só venda. E aqui eu gosto, é textão mesmo, porque não tem... Assim, toda notificação, eu gosto de usar essa analogia do sapo que assobia quando entra alguém na loja. Né? A notificação é exatamente isso, você não sabe para que a pessoa está entrando na sua loja. Pode estar só, eu estou só dando uma olhadinha. Gostei, achei bonito. Né? Mas ela pode estar comprando, ela pode estar querendo fazer uma reclamação, ou às vezes pode ser uma crise. Né? Eu já passei, a pior crise que eu já passei em mídias sociais foi quando caiu o muro do shopping lá em construção, paticionei e tudo mais. Então, depende de você saber por uma notificação que tinha acontecido uma coisa tão séria. Né? Então, assim, notificação tá lá e a gente fala, né, dentro da agência, mas por que é caro isso? Porque, às vezes é uma notificação, uma crise dessas, tem que parar tudo para poder resolver. Quando começa uma crise, alguma coisa assim, não tem jeito, você tem que parar tudo. E você tem que ser ágil, tem que ser rápido na resposta. Ou em olhar, checar o que é aquela notificação. Às vezes está no meio do job, estou fazendo outra coisa, tal, chegou a notificação. Sim, tenho que parar, olhar. Às vezes é só um like, mas às vezes pode ser alguma coisa séria. Então a gente não dá para ficar negligenciando, né, a notificação. Uma coisa que eu gosto bastante, quer dizer, não gosto não, né? Mas que ele dá muito, porque é trabalhoso e tudo mais, mas ele é muito bom, que é essa gestão de comunidade, né? Eu dou 2 exemplos aqui que são mais simples, mais rápidos a gente entender, que são os grupos de WhatsApp e grupos de Facebook. Dá trabalho moderar? Dá. Dá trabalho ficar lá acompanhando tudo, acompanhando tópico e tudo mais? Dá. Mas é muito legal para fidelização. E aí às vezes você economiza muito tempo, muitas vezes até postagens e tudo mais, muito em cima de um bom relacionamento em grupo. Né? Não precisa ser só o grupo de WhatsApp, às vezes por exemplo, a gente fez no caso do festival, a gente criou um grupo dos sozinhos. Quem vinha de fora da cidade, quem vinha de fora de Sorocaba,
tinha o grupo dos sozinhos para trocar ideia de excursão, de combinar coisas, de combinar rolês. Assim, isso é muito legal, junta as pessoas, né? Você sabe quem está vindo e tudo mais, acho que tem muita coisa muito bacana nesse tipo de estratégia. E aí também, assim, para fechar, né, a parte de monitoramento, acho que duas coisas são importantes aqui de falar. Por que o like não serve para mais nada? E como que funciona o EdRank? O like, ele foi uma métrica muito mais importante antigamente. Hoje, a gente está mais preocupado com o engajamento. Então, eu não quero saber, eu tenho 50 mil likes na página. Não me interessa muito mais. Eu quero saber quantos desses 50 mil, ou quantos mais, estão engajados, estão vendo meus posts, estão se envolvendo com os meus posts. Né? Tanto que hoje o Facebook até tira o like da página. Antigamente ele aparecia bastante. Hoje ele já quase nem aparece, tem que ficar procurando para achar quantos likes tem uma página. Ele é uma métrica muito mais de ego do que uma métrica que vale a pena correr atrás. Mas ele assim, nesse sentido de ego, ele é bacana. É legal saber que as pessoas estão curtindo, estão interessadas e tal, mas eu prefiro muito mais o engajamento. E o EdRank, eu acho que é legal a gente comentar, o EdRank é o algoritmo que faz que organiza o que vai aparecer na sua timeline. Então, do mesmo jeito que tem no perfil pessoal, né, você tem aquelas reclamações de tipo, sou amigo de fulano, mas não vejo mais os posts dele e tal, né? Ele tem muito a ver com a forma como você vai deixando rastros na internet, na sua navegação, do que você está interessado. Então, ele é o que mais ou menos, de certa forma, assim, se você não bloqueia o ex, né, ele vai aparecer na sua timeline. Então, assim, você não quer mais você não está mais interessado naquele assunto, né? E você vai deixando pistas disso, né? A gente brinca até que o Facebook sabe antes de você quando você vai terminar um namoro. Porque de alguma forma você já começou a ver outras coisas, às vezes já começou a conversar com outra pessoa, tudo mais. Já foi deixando rastros de que você não está mais interessado naquela pessoa. E o EdRank ele vai seguindo exatamente esses rastros para te mostrar o que você realmente tem interesse. No caso das páginas, ele funciona da mesma forma. Mas aí com relação a... Então assim, por que eu tenho 50 mil likes na minha página e os posts só chegam para 1000? Porque são só aqueles 1000 que realmente estão interessados no seu assunto, no que você está vendendo e tudo mais. Pensando vou fazer uma analogia com Casa Noturna, mas né, porque fica um pouco mais fácil. Não adianta eu, sei lá, tenho 70 mil likes lá na página do asteroide. Aquilo lá é uma métrica de quantas pessoas já se interessaram ao longo dos 10 anos que o asteroide está lá no Facebook pelo conteúdo do asteroide. Não quer dizer que as pessoas têm que continuar recebendo o conteúdo do asteroide. Porque no meio dessas 70 mil, tem aquela pessoa que, beleza, ia lá bastante, mas de repente engravidou, aí vai começar a se preocupar mais com farmácia, com médico, com um monte de outros assuntos que a balada fica de lado. Então, assim, por que o Facebook tem que continuar mostrando coisas de balada para momento da sua vida que você não está interessado em balada? Talvez você se interesse depois, quando a criança estiver com 7, 8 anos e que você já tem... E aí você volte a sair, né? Mas aí você vai começar a ir atrás de novo daquele conteúdo, né? Então, assim, a ideia toda a produção de conteúdo e planejamento e tudo mais é entendendo que ele vai mostrar para quem está interessado, eu tenho que estar pensando num conteúdo que engaje as pessoas que têm interesse em sair, no caso na Casa Noturna. Mas no caso de vocês duas, por exemplo, né? O bolo. Tem tantas situações para bolo, para comprar um bolo, para coisa que, assim, às vezes hoje, nesse momento, talvez não. Então eu não preciso ver o seu conteúdo.
né? Mas para quem se interessa, para quem está no momento em que quer esse produto, ele vai acabar vendo. Então a ideia nossa é muito assim, da gente tentar fazer um conteúdo cada vez mais adequado para mostrar para quem está interessado. Fica clara essa ideia? Eu sei que, né, a ideia aqui dos anúncios, então assim, você já sabe de tudo isso, né? Sabe como planejou, já sabe com quem você vai falar, sabe o que você vai falar, sabe como você vai responder e tudo mais. Agora eu quero amplificar e achar as pessoas certas para esse conteúdo. Então, não sei se vocês já usaram o botão impulsionar post, impulsionar publicação e tudo mais. Ele é muito bom para você aprender como que funciona um anúncio, né? Para ser uma primeira vez e tudo mais, para você olhar, ele é muito bacana. Só que ele é muito ruim quando você começa a comparar ele com o gerenciador de anúncios, com todas as opções que ele dá. Então, às vezes, ele é mais caro do que o gerenciador de anúncios. Então, sei lá, se eu gastei R$50 para impulsionar um post, eu vou... se eu fizer um anúncio pelo gerenciador, meus R$50 vão atingir muito mais pessoas e ser muito mais assertivos, nas pessoas certas. Tem muita página e até muita agência que ainda faz a coisa de vou botar R$10 em todo post. Impulsiona todo post com R$10 e tal. Sem objetivo. Né? Então, não, eu só quero amplificar. É bacana, porque ele amplifica realmente. Mas ele não é assertivo. Né? A lógica do impulsionamento, né, ele o post já está no ar, eu coloco um dinheiro e ele vai ter um alcance maior. Essa é a lógica do impulsionamento. Não é ruim, mas você acaba pagando mais. Não quer dizer que você não tem resultado, você vai ter resultado. Aliás, antes de você pensar no post, né, o que eu preciso comunicar? Qual que é o objetivo da minha comunicação? Aí eu vou estruturar uma campanha, definir muito bem quanto eu vou gastar, para daí eu ter o post impulsionado. Só que aqui o post aí pode ser o dark post, que é esse que não aparece na timeline, ou o que já está na timeline. Né? Os dois funcionam, mas aí vai muito da estratégia. Né? Eu, por exemplo, na agência, a gente faz bastante empreendimento imobiliário. Né? Eu não preciso de aliás, principalmente prédio que está em construção ainda. Eu não tenho tanto conteúdo para ser uma comunicação consistente para falar daquele empreendimento. Então eu vou fazer um dark post. Vou falar diretamente, eu não preciso dele na minha timeline. Eu preciso que as pessoas vejam, se interessem e aí entrem em contato comigo. Né? Eu não preciso que ele fique lá na timeline. Agora, tem coisas, por exemplo, com a Tami, a maioria, acho que é muito pouco que eu faço dark post para eles, assim, é muito pontual. Porque normalmente é muito mais legal que as pessoas vão lá na página e vejam, na hora que tem aquele histórico de olhar os posts, vão lá. Eu chamo dark post, né? Esse que não aparece na timeline. Né? Porque você monta ele como um anúncio separado. Né? Então vai muito do seu, tipo, se aquele... se é bacana que as pessoas continuem acessando aquele conteúdo, né, além do anúncio, legal colocar ele na timeline e aí usar o post ele como publicação existente. Essa é a palavra certa, né? Porque senão dá a impressão de que, assim, quando eu começo a falar de estruturação de campanha e tudo mais, como o post vai ser a última coisa que eu vou mexer, ele cria uma falsa impressão de que, não, então esse post não vai entrar na minha timeline. Não. A gente vai usar ele lá na timeline e vai impulsionar, mas bem mais direcionado. E aí a questão dos objetivos. Então, assim, o Facebook, ele está cada vez mais exigente que você saiba exatamente o que você quer. E aí, ele até organiza os objetivos de uma forma quase como no funil de conversão. Né? Então, isso aqui, objetivos de topo de funil, objetivos de meio de funil e objetivos de fundo de funil. Então, assim, eu preciso que a minha marca seja conhecida, eu preciso que todo mundo saiba que eu existo.
vai nesse aqui, sem problemas. Dois tipos de objetivos aqui. Reconhecimento de marca e alcance cumprem bem para que as pessoas saibam que você existe. A diferença é que reconhecimento de marca, ele vai te dar uma métrica depois, na hora de olhar os números e tudo mais, de quantas pessoas, sei lá, atingiu 10 mil pessoas com esse anúncio e 500 pessoas podem se lembrar da sua marca nos próximos 7 dias. Eles usam algumas regrinhas de quanto tempo a pessoa ficou vendo seu anúncio, se ela parou, clicou e tudo mais. Tem várias métricas para dar esse número para você. Consideração, então, anúncios de tráfego, de envolvimento, instalação de aplicativo, visualização de vídeo, geração de cadastros ou mensagens, são todos de meio de funil. Você não vai por um site, por exemplo, tráfego, ele sempre vai ser o anúncio vai jogar o seu clique para um site externo ao Facebook. Você não vai clicar num link que você não conhece ou que você de alguma forma já não se relacionou com a marca. Muito, muito difícil. Não ser casos Black Friday, por exemplo, que aí as pessoas estão querendo a oferta e não diretamente saber quem é você. Envolvimento é a mesma coisa. Envolvimento são todos aqueles anúncios eu quero likes, quero comentários, quero compartilhamento, quero que as pessoas se envolvam com o meu post. Né? Instalação de aplicativo, né? Quando você quer que as pessoas... Normalmente o anúncio já direciona para App Store e tal. Mesma lógica, né? Você não vai clicar, você não vai instalar um aplicativo de quem você não conhece ou que você não esteja interessado. Visualização de vídeo, geração de cadastros e mensagens, a mesma lógica. E aí a última, que é de conversão, então assim, venda real mesmo, venda de catálogo, e-commerce e tudo mais, né, é fundo de funil. Do mesmo jeito que eu comentei lá no vídeo, que eu só vou falar de anúncio com quem viu o vídeo inteiro, ele segue mais ou menos a mesma lógica, só de pessoas que realmente já se envolveram com ou já foram visitar o seu site, alguma coisa nessa linha, para você ter um objetivo mais claro. E ele... Às vezes quando a gente está acostumado com esse aqui, ali a gente fala, nossa, mas não vendeu nada. Às vezes ele vendeu para a pessoa certa. Né? Então assim, eu vou vender um monte agora, vou fazer um anúncio desse jeito, vou vender um monte. Não, você vai vender menos, mas muito provavelmente vai vender para a pessoa certa. A questão do público. Então assim, para quem eu vou anunciar? Na hora que vocês depois vão receber o PDF, esses que têm o link, normalmente eu tenho um link externo para alguma explicação de como funcionam os públicos e tudo mais. Esse aqui eu coloquei porque ele é bem denso, esse conteúdo, né? Tanto que no curso de 21 horas a gente passa um dia inteiro só estudando públicos e como montar esses públicos aqui. Como direcionar, quem são as pessoas que realmente eu quero que vejam esse anúncio. E como a gente está falando de grana aqui, que toda parte de anúncio já está botando grana, como que eu vou, não só, como a gente falou, não é só perder tempo com quem não vai comprar, mas assim, eu não vou perder grana. Eu não vou gastar com quem não vai comprar. Então a ideia a gente define muito bem quem vai ver esse anúncio. Posicionamento, onde anunciar, mesma coisa, tem um link aqui, vão ter todos os posicionamentos disponíveis, mas hoje o Facebook oferece. Né? Às vezes a pessoa fala aqui, né? Mas eu nunca anunciei pelo Instagram, tem que anunciar pelo Instagram, tem que anunciar pelo... O Instagram, isso aqui é só um posicionamento. Então eu tenho aqui no Facebook 7 ou 8 posicionamentos diferentes dentro do Facebook. Tenho 2 no Instagram, que é o Feed e os Stories. Eu tenho Audience Network, Audience Network é tipo a rede de display do Facebook. Quando você está no aplicativo do Facebook, você clica num site e ele abre dentro do aplicativo do Facebook, ele vai aparecer seus anúncios aqui nesse Audience Network. Esse que é a lógica. Ele não vai abrir, por exemplo, o Safari, no caso do iPhone, com aquele site. Ele abre dentro do Facebook. E o Messenger, que também você tem lá como anunciar dentro do Messenger, né? Acho que você já deve ter visto no meio de algumas conversas suas, tem lá um anúncio de alguma coisa. Né? Então, isso todos são vários posicionamentos possíveis de se anunciar. Algumas coisas, por exemplo, se eu quero envolvimento, por isso que é importante saber o objetivo.
Se eu quero que as pessoas se envolvam com o meu post, quero like, quero comentários e tudo mais, ele não habilita stories. Com stories você não tem envolvimento. Né? Ah, mas dá para votar em coisas, mas é diferente a relação. Né? Orçamento, então assim, eu defino exatamente quanto eu quero investir. Eu gosto de usar, né, tem as duas opções, orçamento diário e orçamento vitalício. Orçamento vitalício, Thiago, eu tenho R$50 para gastar no mês inteiro. Né? Eu tenho R$50 para gastar só nessa campanha. Eu não vou gastar, eu tenho um controle muito maior. Eu defino quando começa e quando termina o meu anúncio, quando ele vai ficar veiculando. E o tipo de otimização também que eu quero. A otimização, eu defino, por exemplo, um anúncio de envolvimento, né? De repente, eu quero que as pessoas comentem alguma coisa lá no meu post. Aí, o Paulo, por exemplo, eu sei que ele não dá like em nada, digamos assim. Não comenta nada no Facebook, e o Alexander comenta tudo. Vocês podem estar no mesmo público que eu desenhei, mas se a otimização for de envolvimento, o Alexander, que costuma comentar, vai ver o anúncio e o Paulo não. Então ele vai entregar para a pessoa que tem o costume de atender ao objetivo que você quer. Então, também por isso que ele é muito assertivo também. Na otimização. Né? Questão de programação. Eu posso programar os meus anúncios por horário, por dia, data e tal. Né? Eu tenho, quero falar, sei lá, de terça a quinta tem agora lá no Suburban, tem shopping dobro no Suburban terça a quinta. Eu não vou anunciar isso no sábado. Não preciso, né? Não quero que as pessoas vão de terça a quinta lá. Então ele só roda de terça a quinta e, eventualmente, na segunda-feira também à noite. Pra galera lembrar que, vamos amanhã, né? Então, mas agora no sábado, não vou colocar, né? Vou perder dinheiro se eu colocar lá. E aí, na questão do criativo, eu vou ter N formatos para anunciar. Tenho carrossel, tenho imagem ou vídeo único, coleção, acho que tem mais aqui, esse objetivo ele tem menos, que eu coloquei aqui na tela. Mas aí também você consegue ter muito bem definido, né? Isso tudo quando você vai fazer dark post. Né? Se você vai fazer uma publicação existente, já está lá seu post, já está tudo definido lá normalmente já vai estar lá na sua timeline, né? A mensuração de resultados, então eu consigo ver depois exatamente quanto eu tive de resultado, né? Isso aqui é um print de mês passado de um cliente nosso lá da agência que eles usam muito anúncio de cadastro, né? Que a pessoa parece coisa, ela manda os dados dela e tudo mais. Então, dezembro teve quase 1.800 cadastros, ele gastou R$6.500, teve quase 800 mil impressões, quantas vezes o anúncio apareceu nesse mês todo, e cliques no link, 10 mil e poucos cliques no link. Então, e aí, não sei se e aí, por exemplo, está pagando aqui R$3,69 em média por cadastro. Então, né, nesse recorte aqui, gastei 6 mil, mas eu tive 1.800 pessoas que depois eles fazem o ativo e tudo mais. Então, a gente tem um controle muito objetivo desses resultados todos dos anúncios. Diferente botei um outdoor lá, né? E aí, quem que veio, quem viu realmente, quem parou, alguém veio aqui por causa do outdoor, né? Então aqui a gente tem não quer dizer que é ruim o outdoor, mas que você não tem esses dados exatos, né? E aí depois você vê a otimização, então assim, o que dá para melhorar? Então eu peguei aqui um recorte do mesmo cliente, né, mesma linha dos leads lá. Eu tenho, né, determinado exatamente, por exemplo, no sexo, gênero e idade. Então, né, quantos leads foram, quantos resultados eu tive aqui. Então nessa campanha tive 468 cadastros. Qual o público principal? 146 cadastros foram mulheres de 35 a 44 anos.
E aí nessas aqui que eu tive, né, eu paguei R$1,66 por lead. Né? Então lá, né, nessa tela aqui eu tenho R$3,69 na média geral, mas aqui eu consigo detalhar. E aí depois eu vejo, né, como compensa. Então assim, às vezes eu tenho, vamos ver aqui, eu tive menor. Menos resultados foi feminino 65 mais. Só tive 5 cadastros a R$2,40 cada um deles. Estou pagando mais caro ali, né, nessa campanha. Compensa eu fazer para elas, acima de 65 e tal? Às vezes sim. Né? Tá? Então eu estou sempre batendo essa informação aqui com a informação real. Então a gente vai aqui e eu vou definindo junto com o cliente, né? E aí vocês vão poder fazer isso também, em cima de entender esses números e o que dá para melhorar. Talvez aquele que seja menos, ou às vezes é mais caro, pode ser um melhor lead. Pode ser o que tenha mais intenção. Né? Então, pode ser que, de repente, esse público do 35-44, que tive muito mais resultado, foi muito mais barato, talvez tenha aqui uma dispersão, talvez tenha muito lead ruim. Então a gente vai estar sempre batendo junto com o cliente essa informação. O que né, dentro do objetivo e do mundo real, né? Está convertendo bem? Né? O que é bacana? A gente, por exemplo, em coisa imobiliário, né? Teve um lançamento que era Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5, que é a partir de R$1.500 de renda. Né? Aí a gente foi fazendo uma comunicação e aí tinha lá uma varanda gourmet no apartamento. E a gente batendo junto com eles, a gente falou, tá indo o melhor público aqui está indo de 30 a 40 anos nos nossos números. Mas daí eles falam, puta, mas quem está comprando é a galera de 20 a 30. Né? E era uma galera, daí depois eles têm lá daí o qualitativo de quem são essas pessoas, então muito público muito simples, né? Então normalmente cargos muito operacionais, né? Caixa de supermercado e tudo mais, é o frentista e tal. E aí nisso, batendo junto com eles, a gente falou, então vou diminuir minha faixa etária e eu vou mudar meu conteúdo também. Então ao invés de eu falar de varanda gourmet, ou falar de coisa, não, falar de churrascão. Eu simplifico também a minha mensagem. Né? Mas aí eu só tenho essa informação quando a gente começa a bater junto o mundo real com o virtual. Dúvidas? Né? Além de todas que devem estar. Né? Eu sei que foi bem um panorama bem geral. Né? Espero que vocês tenham conseguido entender isso tudo. Vocês vão receber esse PDF com todas as informações e tudo mais. Eu não sei se a Priscila fez um grupo dessa galera. Né? Qualquer coisa a gente pode fazer também. Porque uma coisa que a gente faz no curso completo também tem um grupo no WhatsApp que a gente vai sempre batendo papo e tudo mais do que tem de novidade, de coisa e até de dúvidas mesmo. Né? A gente usa bastante esse recurso, acho que é bem bacana para vocês. Se quiser, meus contatos também são esses. Né? O PDF vai estar lá, os links certinho e tudo mais. Né? Só escrever, pode falar comigo. Normalmente eu respondo rápido. Né? Beleza, gente? Espero que tenham curtido.